texto do Evangelho de hoje, deste 22º domingo do tempo comum, é Lucas capítulo 14. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga: dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, senta-te mais acima, ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles por sua vez te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que te recompensar. Tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Faltou o primeiro verso do capítulo. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Bonito ver a igreja cheia hoje, né? Um dia especial. Pela manhã também tivemos momentos de muita emoção, a homenagem aos fundadores do CREI, e o Léo se emocionou aqui, e todos nós ficamos muito emocionados. E o Dimas fez um almoço maravilhoso, nosso grande chefe Dimas, né? E foi realmente uma manhã luminosa na nossa vida. E graças a Deus, é um dia especial, um dia único, 54 anos de vida da igreja, mas eu fiz a opção aqui de nos deixarmos guiar pelo texto do domingo comum, desse texto que está sendo lido aqui na igreja Nossa Senhora da Paz, nossos irmãos católicos, na igreja luterana lá na rua Barão da Torre, em muitos e diferentes lugares desse mundo ocidental, o mesmo texto, e nós aqui também, uma simples comunidade voltada para esse texto tão bonito do Evangelho de Lucas. Uma das experiências mais ricas da minha vida foi quando eu passei para o vestibular em psicologia lá em Londrina, e acabei obviamente passando por um grande trote, e nesse trote acabaram com o meu cabelo, e tive que ir para as ruas de Londrina, para o centro da cidade, pedir, pedágio, e todo sujo, todo cheio de ovo na cabeça, no corpo, e eu fiquei muito envergonhado com aquela situação. E uma coisa que assim me chamou a atenção foi que o pastor da igreja presbiteriana independente lá de Ibiporã, eu pedi a Deus: tomara que eu não veja ninguém de Ibiporã aqui, né? Mas ele naquele dia estava passando pela praça central lá de Londrina, e ele passou perto de mim, me olhou e desviou o olhar, passou longe. Interessante esse deslocamento, essa experiência de sairmos de um determinado lugar e habitarmos um lugar de desconforto, e vermos a vida e sentirmos a vida a partir daí. O texto de Hebreus que lemos fala disso. Viver como alguém que está encarcerado, sentir a sua necessidade, a sua dor. Nós que somos professores, é muito interessante, quando a gente vai fazer um curso, por exemplo, e temos que mudar essa chave, de leitura, e essa chave, de compreensão, e nos fazermos alunos, é difícil. A gente dá aula no seminário e experimenta isso. Vêm os alunos das igrejas, geralmente são os líderes das igrejas, professores de escola dominical, que etc, e chega no seminário, no primeiro ano, sobretudo, às vezes é difícil dar uma aula, porque eles falam, porque ainda não conseguiu mudar aquele registro, de sair daquele lugar de alguém que sabe, de alguém que ensina,
para um lugar de alguém que está ali para aprender. Não é fácil fazer esse deslocamento, experimentar esse lugar diferente. O texto de hoje nos fala de que Jesus estava na casa de um fariseu e havia um almoço, uma ceia, como a ceia que nos foi oferecida hoje aqui, nessa manhã. E Jesus, muito sabiamente, muito sensível, né, aos ares, aos acontecimentos visíveis e invisíveis, fica de olho nas relações de poder que se estabelecem, né, na maneira como as pessoas ocupam os lugares na casa, que certamente essa maneira reflete, né, o status social de cada um. E uma coisa que chama a atenção de Jesus, que é espetacular, né, porque talvez essa seja uma questão de todos os tempos, de todos os lugares, de todos os povos, uma questão nossa também. Todos querem o primeiro lugar, todos querem o melhor lugar, todos querem um lugar de honra. E aí Jesus conta uma história, né, dizendo que, aconselhando a que não sentemos no primeiro lugar, evitemos o primeiro lugar, fiquemos lá no último, porque o que vier é lucro. E talvez até fazendo uma concessão nessa, entre aspas, etiqueta do reino que ele anuncia, talvez até fazendo uma concessão à nossa vaidade, sem a qual não temos alguma vaidade. Só, alguém vai chegar e vai reconhecer você e vai te conduzir mais à frente. Circulavam pelos tempos de Jesus vários provérbios a esse respeito. Aliás, há um provérbio bíblico que fala sobre isso. Há uma variante do Evangelho de Mateus, capítulo 20, que tem um texto bem semelhante a esse. E há um dito rabínico muito comum nos tempos de Jesus, que fala exatamente isso. Coloca-te 2 ou 3 assentos abaixo do lugar que terias direito na festa para onde vais, até que te digam, vem mais para frente. Não comeces por ocupar o lugar mais à frente, porque podem te dizer, volta para trás. É melhor que te digam, vem para frente. É melhor que te digam, vem, do que você escutar. Afasta-te, afasta-te, sai daí. Volta, volta. É interessante que as palavras de Jesus são muito semelhantes a esse ditado rabínico, né, ali do final do primeiro século. Mas o que é diferente? É que Jesus pede que não fiquemos no terceiro ou quarto lugar anterior àquele que nos caberia, digamos assim, que fiquemos no último lugar. No último lugar, vai para o último lugar. O que é esse último lugar? Será um lugar geográfico? Ou será que não poderíamos pensar que se trata de um lugar existencial? Mais do que um lugar físico, concreto, geográfico, trata-se de uma postura, de uma forma de estar na casa, no trabalho, na vida, no mundo. Estar em último lugar, ocupar o último lugar, buscar o último lugar, talvez seja buscar uma vida de humildade. E é interessante que Jesus disse isso para os convivas, porque o texto tem essas duas partes. Primeiro se dirige aos convivas e depois aos anfitriões. Aos convivas, nessa, entre aspas, etiqueta dessa novidade do reino, como podemos nos colocar na vida convivas desse grande banquete que é a existência, dessa grande festa que é a vida? Como se colocar nela? Na procura de glória, na procura de reconhecimento, na procura de status? Jesus vai dizer o último lugar, e o último lugar é o lugar da humildade. Humildade, ele recomenda aos convivas. Sejam humildes, porque há uma potência na humildade, como disse o pastor Henrique aqui há 2 domingos atrás, há uma força na fragilidade. Não é porque é politicamente correto, porque soaria uma coisa falsa e um verniz para no fundo esconder uma grande vaidade.
a glória de sermos humildes. Não, é porque na humildade, no humílimo, é que essa palavra humilhação, ela é muito forte, mas humilhação aqui, pensemos na raiz, humus, terra, nessa condição frágil, terrena, há uma força, há uma potência, porque quem visita esse lugar, porque quem vai a esse lugar, pode crescer, pode voar, pode aprender, pode absorver, pode se encher, diferente de quem está nesse lugar de onipotência, de arrogância, de vaidade extrema. Não tem espaço, não tem exaltação, não tem potência, não tem força. O último lugar é experimentar esse lugar de precariedade. Aliás, a palavra prece, que é uma palavra tão importante para nós, vem daí. Precário, prece. A prece é um reconhecimento da nossa insuficiência. A prece é um reconhecimento de que nós não nos autossustentamos, não subsistimos por nós mesmos. Quando a gente pede uma coisa, um pedido que seja de ajuda, de oração, nós no fundo estamos reconhecendo a nossa fragilidade, nós estamos visitando esse lugar, esse último lugar, nós estamos fazendo uma experiência profunda de experimentar essa potência que há em sairmos de nós mesmos e não nos considerarmos o máximo, os melhores, os bons. É potente visitar esse lugar da fragilidade. E é curioso que aos convivas, Jesus diga isso, aos convivas, a humildade, e aos anfitriões, porque também somos, nós transitamos por esses dois lugares o tempo todo, somos convivas da vida, somos funcionários, empregados, filhos, somos liderados, somos tantas coisas, né? Mordomos dessa criação, mas somos também, nós fazemos festas, nós somos convidados para festas, e nós fazemos festas também, literalmente falando, não é aquele momento que as coisas estão um pouquinho melhor, vamos fazer uma festa lá em casa. Aos convivas, humildade, e aos anfitriões, gratuidade. Convidem quem não pode retribuir o convite de vocês, convidem quem não pode devolver esse bem que você está oferecendo, convidem quem talvez não possa nem reconhecer o feito, a bênção e a graça que você está concedendo, como aquela mulher linda, maravilhosa da festa de Babete. Gratuidade. Agir não apenas no registro da necessidade, mas agir no registro da gratuidade. Que lugar existencial é esse? Esse último lugar, no caso do anfitrião. Age desinteressadamente, age gratuitamente, age despretensiosamente, age mais livremente, livre dessa necessidade que faz sofrer tanto, tão difícil, de ser reconhecido sempre, de ser elogiado sempre, de ser incensado sempre, de ser aplaudido sempre, de ser retribuído, de ser reconhecido. Age livremente, age gratuitamente, age por amor. Sem saber e sem sofrer, e sem ficar nesse registro de ter que receber uma resposta para o seu agir. Mas isso é tão difícil, não é mesmo? Quem é capaz disso? Mas o Evangelho é difícil mesmo. O
Quando a gente lê as bem-aventuranças, a nossa sensação é: isso aqui não é crível, isso aqui é uma coisa que não, mas é isso mesmo. Vocês poderiam dizer talvez só os santos, né? E acho que nenhum desses temos aqui conosco, esses santos no sentido absoluto, são capazes de viver isso. Mas nem que fragmentariamente, nem que como uma gota de orvalho. É aí, nesses dois lugares, vai dizer Jesus, há uma bem-aventurança, a gente é feliz. A gente é feliz agindo gratuitamente. Tem uma frase de São Bernardo de Claraval, né, um teólogo lá do mundo medieval, tão bonito. Ele fala assim, quando a gente olha para a nossa vida espiritual, a gente conclui que nós não amamos a Deus sem sermos recompensados. Deus dá tanta coisa para a gente, né? Não tem jeito. Mas ele diz, embora não devamos amá-lo pensando em recompensas. Porque o verdadeiro amor não é sem proveito, é verdade, algum proveito sempre traz, mas ele não é mercenário, porque ele não procura os seus interesses, ele é um movimento gratuito do coração, ele não é um contrato, por isso não se pode comprá-lo, não se pode adquiri-lo, ele é espontâneo e nos torna espontâneos como ele. Agir gratuitamente. Em 1962, há 54 anos, a Miriam registrou bem aqui. Essa comunidade que nos acolhe nasceu provisória, precária, envolvida pelo que o reverendo Jovelino Ramos chamou de poder da fraqueza. Uma igreja poderosa na sua fraqueza. Ela não tinha um lugar próprio, como Jesus, que não tinha onde reclinar a cabeça. E apareceu um casal, o casal Nelson, cedendo às dependências do colégio que levava o nome da família, localizado lá na Rua Prudente de Moraes. Não tínhamos um pastor, e Deus nos deu o reverendo Jovelino Ramos, cujo perfil profético e revolucionário, como um milagre, não caberia em nenhuma outra comunidade, não fosse essa. Como é que esse homem veio parar? Convidado pelo reverendo Benjamin Moraes, que talvez jamais imaginasse que houvesse um lugar como esse, onde o reverendo Jovelino pudesse desenvolver toda a sua potência e alimentar tanto aquele pequeno rebanho, tão fragmentado, tão provisório, tão precário. Não tínhamos um templo, e surgiu uma contribuição maravilhosa, não se sabe muito bem de onde, que junto aos esforços do nosso grande Amauri, Lisânias, tornou possível a compra dessa casa em 1965, uma coisa inimaginável, e o testemunho de todas as fundadoras hoje aqui foi isso, foi um milagre a compra daquela casa. Aliás, dona Lê disse que a casa, quando foi comprada, o primeiro momento que eles estiveram aqui, chegaram e perceberam que não havia um fio na casa, levaram as lâmpadas, levaram tudo, e aí o Lisânias foi lá e falou, né, dizendo o seguinte: se você não colocar tudo que estava lá, nós não vamos pagar a primeira prestação da casa. Aí chegaram aqui na outra reunião, estavam todas as coisas aqui, aí tiveram que colocar os fios, colocar as luzes, etc, etc, precário, provisório. Eu me lembro a dona Lília dizendo, talvez por essa experiência absoluta, fantástica, dessa percepção de que nessa fragilidade há uma força, recorrentemente dizia: filho, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. E no dia que a Ana, a nossa vizinha aqui, que não mora mais conosco, agora está ali na rua, né, de baixo, quando ventilou-se a hipótese de essa casa ser colocada à venda, eu me lembro, na reunião do conselho, a dona Lília começou a chorar e dizer assim: essa casa vai ser nossa, vamos expandir o CREI. Imagina que dinheiro que a gente ia ter para comprar uma casa aqui, há 10 anos atrás, aqui na Joana Angélica. Que força na impossibilidade. Que dinheiro a gente teria para comprar? Tínhamos a casa em 65,
e o sonho de servir, mas não tínhamos muita clareza de como realizar esse sonho, de como dar carne a esse sonho, de dar sangue, dar pele a ele. Não adianta ficar, vamos fazer, vamos agir. E surge o casal, Dr. Ornelas, Dona Lizelotte, e de repente crianças desnutridas aqui, dos nossos arredores, dos morros aqui da região, crianças condenadas à morte, experimentam a ressurreição nessa casa de oração, uma experiência linda, maravilhosa, revolucionária, que se espalha pelo Brasil. Nasce aqui dentro o projeto Casulo, da Legião Brasileira de Assistência. Felizes os que sonham com o reino de Deus e se põem a construí-lo, e não ficam esperando comodamente a sua chegada, e não ficam no registro dos resultados, querem agir, querem trabalhar. Felizes os que fazem isso, não porque terão alguma recompensa, algum mérito. Felizes aqueles que sentem prazer em fazê-lo, fazem e sem o querer, e mesmo sem o saber, são de alguma maneira recompensados. Felizes os anfitriões, cujo prazer está em serem os garçons da festa, querem servir, querem alimentar, querem cuidar, mais do que ser cuidados, ser servidos, ser alimentados. Bem-aventurados esses nossos pais e mães fundadores, que um pouco nessa etiqueta de Jesus, viveram no diapasão da gratuidade, fizeram a festa acontecer para algumas centenas de crianças que passaram pelo CREI e que hoje perambulam por que lugares, só Deus sabe, e que experimentaram aqui o poder da ressurreição, no alimento, na educação, no respeito que receberam. E nós, hoje, filhos dessa geração, como diz o autor da carta aos Hebreus, temos a rodear-nos uma nuvem de testemunhas e exemplos. Façamos o quê? Façamos o que diz o dito de Hebreus, desembaraçando-nos de todo o peso que nos assedia, sobretudo da sempiterna pulsão de ocuparmos os primeiros lugares, de sermos reconhecidos, de sermos servidos, que lutemos. Essa é a proposta de Jesus. E visitemos, e tentemos visitar esse lugar, o último lugar da humildade e da gratuidade. E nesse lugar, segundo Jesus, há uma experiência de alegria. Bem-aventurados. Alegria da humildade e da gratuidade. E que a graça e a alegria divina continuem a nos surpreender sempre. Igreja Cristã de Ipanema, nos seus 54 anos de vida. Amém? Que assim seja. Senhor
Saudemo-nos com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz do nosso Deus.